É carnaval chegando aí, né? Muito boa tarde. Entra no ar, no clima aí do carnaval, no clima da contração. Edição número 24 do programa Bola no Rádio. Comigo aqui Carlos Emanuel e também com o comentarista Ézio Rodrigues. Na véspera do carnaval, a gente tem muito assunto aí para tratar em relação ao nosso futebol, né, Ézio Rodrigues? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes do programa Bola no Rádio. A gente vai estar aí aproveitando esse carnaval, né? Praticamente a gente pode dizer que começou foi ontem, na quarta-feira, né? O pessoal de Aracati já está comemorando o carnaval. E vamos estar aqui discutindo, né, com relação à rodada, o que rolou tanto no final de semana e como nesse meio de semana, né? Jogos aí importantes rolando, né? Para os times cearenses e outros mais. É isso aí. E a nossa enquete, quem foi melhor no Ceará ontem no jogo que classificou o Alvinegro? O ataque ou a defesa? Aí você vai responder e a gente no final vai debater mais sobre essa enquete. Ô Carlos, seria ataque e defesa, mas ou nenhum. Será que tem como botar uma outra opção? A outra opção seria o quê? Fernando Praz. Desculpa aí, pessoal. Mas aí vai ficar... Não, porque esse defesa você bota os laterais e os zagueiros. E, pelo amor de Deus, a defesa do Ceará se chama Fernando Praz. Os outros só estão de figurante. O objetivo dessa enquete é confundir realmente, pra galera ficar com uma pulga atrás da orelha, né? E o Ceará, Alvinegro botou, quem quer, botou já. O Alvinegro de Porangabuçu foi lá em Barueri, o estádio completamente vazio, né? Completamente vazio, estádio com muita gente mesmo, arquibancada hiperlotada, olha aí. O torcedor... Eu acho que mais torcedor do Ceará do que do próprio time da casa. É destacar, lembrar que nós estamos aqui, realização da FETRACE, presidente Francimar Silva, secretário de comunicação Luiz Neto e o técnico responsável Orenilton Vidal. Destaques de ontem: erros de Luiz Otávio, defesa de Praz, erros de arbitragem, campo molhado, 1,5 milhão que o Ceará ganhou aí por causa desse jogo. Vaga na terceira fase. Charles cresceu bastante na volância alvinegra. Os principais destaques aí que eu vi no meu ver aí, nesse jogo num campo completamente irregular e com muita emoção, né, Ézio Rodrigues? Rapaz, para falar a respeito dessa partida que eu acompanhei, né, eu tenho assim 2 pontos a destacar, que seria o Fernando Praz, né, mas sendo aí o salvador do Ceará, e o bom jogo do nosso Leandro Carvalho, como o pessoal do Cidão Alvinegra chama de Leandro Cachaça, que jogou bola ontem. Ontem ele parece que mostrou o Leandro que a torcida do Ceará conhece, o Leandro da temporada 2018, aquele que chegou, botou a camisa, assumiu a posição de titular e mostrou futebol. Então, esses são os 2 pontos que eu tenho a destacar de positivo. Negativo foi a péssima atuação do zagueiro Luiz Otávio. Para mim, ele tem crédito na torcida do Ceará, mas eu não sei o que aconteceu com ele. Que, ao meu ver, eu acho que o lance do primeiro gol deve ter afetado ele emocionalmente, porque no segundo gol que o Ceará, né, ou no caso, o pênalti, né, que aconteceu, que o Fernando Praz defendeu, ele errou na passada, né? Até mesmo eu não julgo a expulsão do zagueiro Klaus, foi uma expulsão justa, porque só tinha aquele recurso para fazer depois do erro do Luiz Otávio, né? O que para mim também outro ponto negativo é a questão da arbitragem ter marcado o pênalti. Muito confuso a arbitragem da partida de ontem, por incrível que pareça. Toda a televisão pegou e mostrou o lance, não foi pênalti de jeito nenhum.
Mas é aquele negócio, né? As arbitragens têm, de certa forma, prejudicado o Ceará. Os jogadores estão se abatendo com isso. E isso vai só gerando aquela onda ruim, que não é boa para o Ceará, para esse trabalho que o Anderson está tentando retomar. Foi uma classificação chorada, foi uma sofrida para o torcedor do Ceará, mas que rendeu, como nosso amigo aqui, o Carlos, falou, uma boa quantia na conta, né? Foi um sofrimento que, de certa forma, o torcedor do Alvinegro não queria, mas que, com relação ao dinheiro, né, foi bem-vinda. O dinheiro entrou. Mas o destaque mesmo da noite foi o Fernando Praz, que muita gente vinha criticando, né? Quem nunca criticou, né? Quem nunca criticou o Fernando Praz. Eu nunca critiquei ele. O Fernando Praz que desde a primeira partida ele fez muitas defesas importantes. Um dos destaques do Ceará realmente na defesa. Ele vem realmente mostrando uma belíssima postura dentro de campo, profissionalismo acima de tudo. Ele é um jogador acostumado a grandes partidas em Libertadores, Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil. E tá vindo aqui pro futebol cearense, um time que está se reestruturando, que ontem jogou muito pelos lados, tentando ali uma ligação entre meio de campo, um destaque pro Charles, né? Mas ele não estava conseguindo ali. O Sobis é um jogador que a gente vê muito importante, que consegue dar assistências, mas a bola não está chegando da maneira que ele quer. A gente tem o jogador Leandro Carvalho, que acordou de um sono profundo, né? De um sono profundo depois de muitas críticas da torcida alvinegra, né? A torcida alvinegra realmente criticou o Leandro Carvalho, ele acordou. A gente volta a ver as imagens aí da partida. Esse jogo aí importante. E o Ceará ontem conseguiu avançar mais. Vai enfrentar ou o Vitória ou o Vitória da Bahia, ou outro time lá que o Ceará aguarda. A gente vai já ver aí, dá pra dar uma olhada. Certo. O adversário do Ceará. Esse tá aí o lance que o jogador foi expulso, foi fora da área e o Praz fez essa belíssima defesa, né, Diego Pereira? E aí, o que você achou dessa partida? Agradecemos aí, né, o Diego Pereira que, né, chegou aqui só devagarzinho, pegou quieto, sentou aqui na cadeira, né? Pensou que a galera não ia ver não, né? Mas você... Mas, vai, Diego, o que é que você acha com relação à partida do Ceará ontem? Eu acredito que você tenha acompanhado, né? E que viu o rendimento do Ceará durante a partida. O que é que você pode enriquecer aqui com a sua opinião com relação à partida? Boa tarde a todos. Eu acho que o Ceará vem aos poucos melhorando. Vem sendo o time mais organizado em campo. São apenas 3 jogos do Anderson, né? Na equipe alvinegra. Ontem tinha esse componente que era um jogo eliminatório. Um jogo que valia muito, né? 1,5 milhão de reais. A passagem à terceira fase da Copa do Brasil, né? E eu acho que o Ceará poderia ter feito um jogo um pouco melhor. Desperdiçou algumas chances. Eu acho que a equipe do Oeste não é uma grande equipe, né? E eu acho que foi importante pela classificação, pela seguir em frente, né? Além da grana. Mas aí o time do Oeste, a gente vê a escalação do Oeste, teve um jogador que jogou no Barbalha, né? Foi o Bruno Paraíba que jogou na equipe do Barbalha. Também tivemos jogadores conhecidos aí, né? Roberto jogou aqui no Ceará. O Roberto jogou aqui no Ceará. O Mantuan, que foi jogador do Corinthians, que é jogador do Corinthians, né? Que tá lá emprestado. O zagueiro deles, como é o nome dele? É o Renan Fonseca, que jogou no Vitória, em outros clubes também. Apesar de ser uma equipe frágil, que não tá fazendo um bom Campeonato Paulista, mas jogando em casa sempre a gente espera
um confronto mais difícil, né? Ela tem, no caso, entre os times, né, do Paulista, é o time que mais sofreu, a penúltima equipe a sofrer mais gols. Quer dizer que não é um rendimento bom da equipe do Oeste, e que é para assim, eu esperava mais a equipe do Ceará pela questão do adversário, né? Mas a gente às vezes não entende o que é que se passa no Ceará, porque o Carlos, a equipe faz o gol, né? Tem as ações do jogo, mas parece que de uma hora se desliga, deixa o adversário chegar, deixa o adversário gostar do jogo. Até o momento pegou e levou o gol e deixou a equipe adversária continuar gostando. Começou a ter dificuldade de sair com a bola. Os dois lances que o Ceará podia ter perdido a partida ontem se o cara tivesse feito o gol. Em erros de passe do Ceará, que o Ceará tinha dificuldade de sair da defesa. Eu acho que o Ceará, com o Charles e com o William, eu não sei se é uma boa dupla para sair jogando. Na minha opinião, o Ceará sempre foi uma equipe que sempre teve bons jogadores, bons volantes que sabiam sair para o jogo. E o Ceará agora, no que era de melhor, hoje se encontra com dificuldade. Eu acho que o Charles é um bom jogador, mas teria que ter um companheiro, né, do lado para poder acalmar ele, porque ele é um garoto, tá? Ele é um cara que veio e trouxe uma qualidade para o Ceará muito boa, mas que precisa ter alguém do lado que dê segurança para ele também trabalhar. E também a gente tem que destacar também que o Ceará está precisando de um jogador ali finalizador, né? A gente vê que o Rodrigão não viajou para essa partida, o Rodrigão ficou em Fortaleza, foi preferência técnica do treinador. O Bergson viajou. O Ceará não jogou com... Bergson perdeu um gol, o Ceará não jogou com um centroavante fixo, mas o Bergson depois entrou, perdeu aquele gol. E o Ceará tentou aquela contratação do Rossi, mas o Rossi preferiu ir pro Bahia, né? E o Ceará ficou ainda precisando de um jogador, né? Você vê agora o Yaya Touré, vai vir agora pro Botafogo, por 200 mil por mês, né? O Ceará tinha condição de trazer um jogador desse nível, mais bônus, né? Quer dizer... O Botafogo, que é um time que... Mas ele vai muito pela questão do dívidas, né? Mas ele vai muito pela questão do prestígio. Tem quantos anos? Porque a Yaya Touré tem mais de 30 anos. Eu não acho que é uns 34, 35, por aí de idade. 40, né? Mas ele vai muito, Carlos, pela questão do prestígio que o Botafogo tem. Que você vai por você vai para um Botafogo que jogou Garrincha, um Botafogo que teve Nilton Santos, que teve outros grandes jogadores, e aí você não dá para comparar o nível que pode ser explorado no marketing do Botafogo com o do Ceará. Apesar do Ceará ser um clube grande no Nordeste, mas aí falta, como você diz, um atrativo internacional, um marketing mais trabalhado do povo de fora. Aí o André Honório, eu pensava que o time visitante tinha vantagem de jogar pelo empate. O jogo de ontem foi para penalidades máximas, porque Felipe Esteloésio, você chegou a assistir a reprise do jogo do Ceará, uma vez que na hora do jogo você estava assistindo o jogo do Flamengo. A questão, não precisa responder a questão... Não, eu vou precisar responder porque eu estou comentando a relação do jogo e o cara vem falar outra coisa. Então, Diego, não vou nem comentar. Diego, aí, alguma coisa mais a acrescentar sobre o jogo de ontem? Como eu sempre falo, é preciso ter paciência, né? É um trabalho recente. 3 jogos apenas. Foi um jogo também atípico, né? O Luiz Otávio falhou 2 vezes, 2 lances cruciais. O primeiro gerou um gol, o segundo gerou o pênalti, né? A gente pode discutir que não foi pênalti, mas o juizão lá acabou dando. Eu acho que aos poucos as coisas vão se ajustando, a equipe vai ganhar um padrão de jogo e acho que é isso, né? O torcedor ter paciência. Os resultados estão vindo, né? Que é sempre importante. Foram 3 vitórias, né? Não, assim, no caso, o Ceará, ele vem... não veio, assim, questão de vitórias, eu acho que o Ceará
Ainda não tá conseguindo. Pra mim, assim, na minha opinião, ainda é considero esse jogo como se fosse empate. Porque a vitória empate, foi nos verdade, pênaltis. empate. E o Ceará só teve uma vitória nessa temporada, que foi a vitória em cima do Pacajus. Os outros resultados foram empate. Tá invicto, não perdeu, mas ganhou só um jogo. Aí o torcedor do Ceará fica naquele negócio. Como é que vai ser o Ceará se nessa primeira parte do campeonato, primeiro semestre, né? Tá com esse futebol, quando chegar o brasileiro, como é que vai ser? Porque o nível é diferente. Isso mesmo, é diferente, Ezio. Quantas vezes o Ceará arrastou o Nordestão brasileiro e cearense, quando vai no brasileiro, vai disputando a zona de rebaixamento? Isso aí é muito complexo, né? Não significa que o time que ganha o cearense vai fazer um bom campeonato brasileiro, não. Nem o Nordestão, né? Eu acho que pode aproveitar alguns jogadores e aproveitar o elenco e a sequência. Mas se você for ver, o campeão paulista nem sempre se destaca no Brasileirão, o campeão mineiro. É uma coisa complexa, você tem que montar uma base, uma base para uma espinha dorsal para o campeonato, entendeu? Mas é assim, eu acredito, não é que eu não diga que tem muito jogador do Ceará e que não presta, mas é que eu acho que falta para o Ceará a questão do trabalho da maturidade, porque concordo com, não sei se você vai concordar com o que eu vou falar, mas nessa partida, por exemplo, a gente pode tirar como exemplo o time do Ceará, como eu falei, estava com o placar na mão, estava com as ações da partida, mas que de uma hora para outra o time se desligou da tomada, cara. Deixou o adversário vir, tomou pressão, tomou o gol, continuou sofrendo pressão e que o torcedor do Ceará vai pensar, alguma coisa tá errada. Ou os jogadores estão com o freio de mão puxado, alguma coisa, ou o time do Ceará é só isso mesmo que vai dar. É isso que está gerando na cabeça do jogador, não do elenco, mas da torcida. E a torcida, ela carece de mais tranquilidade, não viver nessa montanha russa de emoções. Eu acho que o futebol precisa de emoção, porque o futebol sem emoção, sem essa vibração... Mas torcedor do Ceará quer ter tranquilidade. Você não pode passar todo jogo fica naquele negócio. Ah, meu Deus, será que esse time não vai embalar, não? Vai ficar só nisso aí? Você, assim, não tô falando como torcedor, tô falando... eu tô assim imaginando como é que o torcedor do Ceará tá pensando. O torcedor do Ceará é o mais exigente do futebol cearense. Isso aqui sempre foi assim. Por isso que o Ceará é o que troca mais de técnico, é o que muda o elenco de um semestre pro outro. Ano passado, por exemplo, Matheus Matias, que entrou no segundo tempo no Foi Oeste, jogador do Ceará. Jogou no Ceará, fez 2 gols ano passado, teve o Roger. No primeiro semestre teve aquele o que foi pro CSA, o atacante. E o Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, então o Ceará não dá. A torcida do Ceará é muito paciente. Impaciente. Assim, fala aí, Diego. Eu acho que também essa impaciência também nos últimos tempos vem do sucesso do rival, do Fortaleza. Fortaleza vem tendo melhores campanhas, vem conquistando títulos e o Ceará não. E eu acho que essa impaciência vem muito disso, né? Eu acho que até tu mesmo falou, Carlos, aqui que o Ceará buscava um ídolo, né? Um técnico ídolo, né? Tentou fazer isso com o Lisca e não conseguiu. E eu acho que vem muito disso, dessa pressão que vem também da imprensa, né? Tem muitos jornalistas aí que são torcedores, né? No microfone. E acho que isso acaba chegando ao torcedor também. Assim, Diego, eu não concordo contigo com relação a que vem se gerando essa impaciência. Não é só por ser o sucesso do Fortaleza, mas o que o Ceará está carecendo, eu não estou falando como torcedor, a torcida do Ceará pede que o time do Ceará jogue bem a partida toda, mas mesmo que ele ganhe por 1-0, mas que o time, poxa, tem um padrão, não faça essa gangorra toda durante uma partida, que eu acho que o que será mais o torcedor fica afligido é disso. Porque como é possível que no Clássico Rei você consegue jogar bem, mas né? O Clássico Rei é um jogo no Clássico parte, Rei né? você joga bem, é um jogo e os outros adversários que teoricamente são mais fáceis do que o Fortaleza, você não consegue manter o mesmo padrão de jogo. É isso que eu acho que no momento
No momento, a torcida do Ceará está pensando nisso. Eu quero que meu time tenha padrão de jogo. Eu quero que meu time jogue e que não faça passar por tanto sofrimento contra equipes menos gabaritadas. Você perder, assim, eu acho que é até compreensível por torcedor perder, por exemplo, com um time como o Bahia, vai dizer, pô, é compreensível, o time do Bahia é forte. Claro, a gente tá em formação e beleza. Mas você pega um Oeste e sofre um desse, pega vamos dizer, o Pacajus que ganhou, mas ganha sofrendo daquele jeito. Isso o torcedor do Ceará não aceita. Isso que o torcedor do Ceará não aceita. A partir do momento que começar a ter um padrão de jogo, mesmo que ganhe só por 1-0, o torcedor vai ficar satisfeito por dizer, o time agora se fortaleceu. Não é isso que o Ceará está mostrando. O André Honório, se jogar assim, a Série B está logo aí. Felipe Estrela, Ceará que é um mito para chamar de seu. E falando em Fortaleza, vamos falar do rival agora, né? Porque o programa não é só Ceará, né? Vamos falar do rival também, que é o Fortaleza, que enfrenta o Confiança agora no dia 22, às 16 horas. E tem aí o Ivan Savides, aí temos as imagens aí da TV Leão. Preparação do Fortaleza. E vou botar aqui as imagens do Ivan Savides, é o empresário russo bilionário, né? Que encomendou um estudo aí e apontou o Fortaleza como o time de maior potencial para se tornar sustentável no Brasil no futuro. Ele que é o dono do time lá grego, do PAOK, né? Time grego. E foi convidado aí para assistir o jogo da Sul-Americana contra o Independente no dia 27. Quer dizer, não pode comprar o Fortaleza porque o estatuto não permite, mas ele vai fazer uma parceria importantíssima aí com o Fortaleza. É um investimento aí que pode colocar o Fortaleza naquele outro patamar, né? Como a galera fala, né, Diego Pereira? Eu acho interessante mesmo esse negócio do conselho não ter liberado, né, comprar clube. Ainda é uma coisa muito estranha assim, né? Ainda bem que essa moda não pegou no Brasil mesmo, clube empresa, né? São poucos. Eu vejo que dependendo dessa... Tem que ver, né? A gente vai ter que ver como é que vai se dar essa parceria. Mas espero que seja boa para o Fortaleza, que renda bons frutos. E que o clube se precavenha, se proteja, né? Saiba separar, é uma parceria, né? É uma coisa que veio para ajudar, né? É uma coisa que se acabar um dia, que o clube não seja prejudicado. E temos aí, a gente tem um exemplo que é a parceria do Red Bull, né? Com alguns times em vários locais do mundo. Tem um Red Bull lá nos Estados Unidos, né? Tem um Red Bull lá na Alemanha, tem um Red Bull na Áustria, né? E tem um Red Bull Bragantino, quer dizer, são parcerias que estão rendendo frutos. Inclusive vamos falar de um jogador que saiu de lá, daqui a pouco vamos falar sobre um jogador importante. São parcerias que no caso é uma marca, né? É um produto, né? Que está usando o esporte, como ela usa a Fórmula 1, ela usa outras categorias para fazer o seu merchandising. Mas no caso aqui é um bilionário, um empresário riquíssimo que quer investir no Fortaleza e alavancar o Fortaleza aí para o cenário. Ele viu que o Fortaleza se destacou nos últimos anos e pode ver uma parceria muito boa agora, né, Ezio? Aqui no caso, o trabalho, né, até agradeço o nosso amigo Diego ter explicado a questão do estatuto, né, para um clube se transformar como empresa, Fortaleza deveria, junto com os conselheiros, entrar em votação para a mudança do estatuto que abrisse uma oportunidade do bilionário russo, né, assumir, tentar adquirir o Fortaleza e tudo, né, aí no caso não foi permitido. Aí então veio-se a ideia da parceria, que pode ser rentável, pode ser um trabalho até melhor do que em outras situações. Por exemplo, eu já vi trabalhos que eu acho que deram certo, até certo ponto, também dessa forma. A gente pode citar, por exemplo, a ISL com Flamengo e Grêmio, a MSI com o Corinthians, quando montou aquele time, né? Deu confusão, mas aí de início foi boa. Depois aí se descobriram que teve lavagem de dinheiro e tudo. Tem que ser uma coisa, trabalhada,
estudada, tanto pelo não só pelo o lado deles, mas o lado do Fortaleza. A diretoria, os conselheiros têm que trabalhar, saber se isso vai ajudar, se não vai trazer nenhum risco para o clube, porque aí no caso o que vai estar sendo assinado, quem vai assinar não é eles, é o Fortaleza. Como por exemplo, uma contratação de um jogador, você sabe hoje, Carlos, que a lei diz que nenhum empresário pode assinar ser dono de parte de jogador. Ele pode empresariá-lo, né? Aí quem assina a compra, no caso, por exemplo, chego e quero contratar o Diego pro meu clube, né? Ele sendo de outro clube, eu não tenho dinheiro, o empresário vai lá e vai me dar o aporte. Quem vai assinar não é o empresário, é o clube. No caso, o Fortaleza, que seria, no caso, representado pelo presidente. Então tem que se ter um cuidado. O mais importante disso tudo é que o Fortaleza está sendo visado, né? Está tendo uma visibilidade lá fora. E isso já é muito importante para o futebol cearense. Que há alguns anos passados, o Fortaleza estava na Série C, né? Passou 8 anos. Então, Fortaleza subiu Série C para a Série B e já para a Série A e agora na Sul-Americana. Quer dizer, foi uma sequência de anos muito importante de boa gestão no futebol. Então, um cara desse, ele vê esse trabalho do Fortaleza, vê também que tem torcida, que tem um sócio-torcedor funcionando, né? Que tudo isso também conta, né? Para esses investimentos virem. E o Fortaleza trouxe agora um jogador, viu? Com aval do Rogério Ceni, veio do Corinthians, Madison, de 20 anos. Chegou aí, é um bom nome aí para compor o elenco do Fortaleza. É um nome jovem, né? É um jogador aí que foi utilizado pelo Thiago Nunes na Florida Cup e também naquele jogo contra o Guarani, na Libertadores da América. Chega aí pronto para ser titular aí no Fortaleza ou apenas ali ficar como opção, Diego Pereira? Bom, confesso que não conheço. Qual a posição dele? Ele joga de ponta. Ele é um jogador que joga para frente, mas mais liberado de campo. Eu acho que o Rogério não tem os 11 titulares dele, né? Vamos dizer que ele tem 14, 15, né? Ele muda de acordo com os jogos. Eu acho que ele vem para acrescentar, espero, né? Ao elenco, dar opção de jogadores para sair do banco, para mexer na partida. Mas não acredito que venha para ser titular. O Luiz Carlos Ferreira, boa tarde, galera. Na minha opinião, o Fortaleza está bem acima do Ceará nesse momento, até porque o campo fala isso, é o clube a ser batido no Nordeste. Mas eu queria saber de vocês se vocês acreditam na classificação do Fortaleza contra o Independente. Abraços e todos ligados de Curitiba, o frio lá de Curitiba, no Paraná. É o Luiz Carlos Ferreira, muito obrigado pela audiência, Luiz Carlos Ferreira. E o André Honório, Galvão Bueno falou, Fortaleza está em outro patamar. E eu concordo, Wesley Rodrigues. Rapaz, assim, com relação à classificação sobre o Independiente, é possível sim. Fortaleza no jogo lá, né, em Avejaneda, no estádio Cilindro, né, estádio campeão da Libertadores da América, né. O Fortaleza dominou a partida, foi infeliz nos lances em que teve chance de decidir a partida. E o jogo no Castelão é aquela velha formalidade. O Fortaleza vai mostrar que contra o Independente, aquele resultado de empate lá que poderia ter sido vitória, não foi um acaso. Eu acredito que o time do Fortaleza vai se classificar. Eu acho que pode ser 1-0, 2-0, mas eu acredito que a classificação virá devido ao bom trabalho que o Fortaleza vem tendo, não só naquela partida, mas nas partidas que veio depois, já sempre superando os momentos de dificuldade. Então isso mostra que a mentalidade que a equipe do Fortaleza tem é ótima, até mesmo para se passar por situações adversas. E o Fortaleza andou nesses últimos dias fazendo bastante viagem, né? Foi lá em Avejaneda, teve agora aqui enfrentando o Imperatriz, venceu o Imperatriz lá também, né? Um jogo realmente que o Fortaleza conseguiu aí manter a sua hegemonia no ano, né?
Perdeu uma partida só, que foi pro Independente, que é um time... Perdeu não, Perdeu de 1-0. 1-0. Pra mim foi mais que importa no final, né? É. Aí o Fortaleza venceu o Imperatriz, essa sequência aí. Agora eu pego Confiança fora de novo. Você, Diego, o que você pode avaliar aí dessa próxima partida do... O que é que o Rogério Ceni tem na cabeça? Quais são os 11 titulares? Ele tá mudando muito de um jogo pro outro, né? Não tá permanecendo com os mesmos jogadores, tá testando alguns nomes, né? Eu acho que Fortaleza vem bem, né? Acho que o Rogério vem administrando os jogos, vem mesclando o elenco, os jogadores que ele coloca em campo. Foi um time misto segunda-feira contra o Imperatriz. Eu acho que, como eu falei antes, não tem 11 titulares, né? 14, 15. Né? Ele vai mudando de acordo com os jogos. Eu acho que ele vem fazendo bem esse trabalho, como eu falei anteriormente. E acho que quanto à classificação, quanto ao Independiente, né? Eu acho difícil, complicado. Acho que o Fortaleza fez um grande jogo lá, foi competitivo, teve suas chances. Poderia ter saído de lá com um resultado melhor, de repente um empate, até uma vitória. Mas infelizmente saiu derrotado. Vai ser um jogo difícil aqui, complicado, né? Você sabe como é jogar com os argentinos, né? Ainda mais eles com a vantagem, né? Muita catimba, muita, discussão em campo. Eles estão acostumados já a estádios cheios. Eles já eliminaram muitos brasileiros aqui no Morumbi, no Maracanã, né? Eles já estão acostumados a essa atmosfera, Mas eu né? acho que o técnico Rogério Ceni, ele tá trabalhando nessa questão e também acredito que o próprio torcedor de Fortaleza não vai querer, por exemplo, jogar contra o time por ver que a forma do que os argentinos jogam é essa. Então, o torcedor do Fortaleza, ele é um torcedor que parte para cima do time adversário, não do seu próprio time. É o que eu vejo hoje em dia a torcida do Fortaleza, mesmo com o Fortaleza tendo um resultado que seja adverso, a torcida tá lá e continua apoiando o time. Por isso que eu acho que pode ser um ponto a favor do Fortaleza, é que o apoio do torcedor nunca se volta contra ele em momentos de dificuldade. Não, que a torcida do Fortaleza vai apoiar, isso aí você não tem dúvida. Agora, o negócio é dentro do campo mesmo, né? A equipe do Independiente é muito experiente. Você vê que essas duas sul-americanas que eles ganharam foram em cima de brasileiros, né? 2010 contra o Goiás, 2017 contra o Flamengo. Ganharam o Libertadores em cima do São Paulo, do Grêmio. Várias eliminações de clubes brasileiros. É importante Fortaleza saber jogar esse jogo, né? Jogou muito bem lá. Você vê que um cara como Quinteiro, você não esperava aquilo dele, né? Não, que ele perdesse a cabeça e ele acabou perdendo, né? Não só prejudicou o time lá, como na volta aqui também, jogar sem ele. Ele que é titular, né, nesse time. E é preciso ter paciência, ter calma, né? A torcida apoiar mesmo, como a gente vem falando, né? Se o gol não acontecer no primeiro tempo, ter paciência, continuar empurrando o time. Porque se for 1-0, né? Acho que é pênalti ou é prorrogação? Não, assim, ó, o resultado, se for o mesmo placar da outra partida, sendo o inverso, né? Sendo Fortaleza 1-0, vai ter as prorrogações e os pênaltis. Continuando isso, né? Agora, se sair um gol para a equipe de Avejaneira, Independente, time argentino, aí complica, que aí o Fortaleza vai ter que trabalhar, porque você sabe, vai ter que ganhar por 2 gols de diferença, né? Isso, porque o gol tem que valer o dobro, porque quando for pro desempate, por exemplo, o Fortaleza vai tomar um gol, tem que varrer 3-1 para poder uma vitória sair pro lado e a vitória ser decidida pelo saldo. Porque se tiver empate no saldo também, quem fizer o gol na casa do adversário tem a vantagem. Então, por isso que eu acredito que o time do Fortaleza para essa partida, ele vai estar mais forte porque o estádio vai estar lotado, que eu acredito que o torcedor do Fortaleza vai ali entupir o Castelão, com a torcida em cima. Mesmo que tenha experiência, o time do Independiente contra adversários que tem muito torcedor, essa torcida vai ser positiva para o Fortaleza, porque isso vai animar o jogador vai querer se entregar no campo, né? E o Rogério Ceni, como
como eu vou até dizer assim, como todo cara que sabe do futebol entende o caminho das pedras, ele vai saber como cuidar desse time do Independente. É um cara acostumado a competições internacionais como jogador, ele vai passar toda essa experiência para os jogadores saber trabalhar. Vamos dizer que a gente tem, o futebol do Fortaleza, ele tem muito também um pouco de raça, né? Também um time valente, que luta bastante, que é aguerrido, né? E também respeita aquele padrão técnico e tático que o Rogério Ceni pede, né? E dentre esses jogadores, nós temos aí jogadores cearenses que se destacam no time do Fortaleza. Aí o Bruno Melo, né? Que já marcou aí durante essa participação ali com o Rogério Ceni, 24 gols, né? Durante aí as temporadas de 2018, 2019 e 2020. O Bruno Melo é o jogador de Paracuru, né? Interior do Ceará. Fez mais gols. Temos o Felipe, que é volante, que é de Maranguape, aqui pertinho, pertinho da Serra de Maranguape, fez 5 gols. E mudando aqui de página, nós temos aqui o Osvaldo, velocista, que fez 15 gols, tá aí no comando aí do ataque do Fortaleza. Edson Cariús, que já fez 2, né? Chegou agora, lá da cidade de Cariús. Quer dizer, o Fortaleza, diferente do Ceará, usa os jogadores daqui da região. Você vê que o Ceará, os técnicos do Ceará não dão essa moral muito pro jogador daqui, mas o Fortaleza está dando, né, Diego Pereira? É verdade, o Fortaleza tem um histórico, né, de aproveitar bem jogadores do estado. Você vê que quando subiu lá em 2002, tinham vários jogadores, né, aqui do estado, Clodoaldo, Chiquinho, o Dude. E o Ceará tem um histórico de não aproveitar muito bem os jogadores da região, né? Algumas exceções aqui e acolá, mas no geral mesmo o Fortaleza aproveita melhor. E o Fortaleza também, além de aproveitar jogador da região, ele também vai atrás de jogador da base de outros times. Ele trouxe agora, Orenilton Vidal, o Luiz Henrique do Flamengo, disputou alguns jogos aí do Campeonato Carioca, mas enquanto a equipe titular estava de férias, né? Mas a equipe do Flamengo voltou agora com tudo, a equipe titular, inclusive 2-2 com o Independente Del Valle lá, aquele jogo que o Bruno Henrique se machucou ontem, né? Teve um gol do Bruno Henrique que anularam, e o Fortaleza foi buscar lá na Gávea. O Luiz Henrique trouxe esse jogador aí para fazer parte aí da equipe do Fortaleza, Ezio. O Luiz Henrique, no seu bom histórico nas categorias de base, sendo até alguns títulos de nível internacional pela base do Flamengo, fizeram com que o Fortaleza olhasse para esse garoto com outros olhos. Eu acho que foi um bom acerto que o Fortaleza teve. É um cara que trabalha ali no meio de campo, trabalha ali mais atrás, organizando o time, fazendo a transição entre defesa e ataque. Se ele mostrar o bom futebol que ele teve na base do Flamengo e alguns jogos da equipe durante o Carioca, foi um bom investimento que o Fortaleza fez aí. É um menino que é muito voluntarioso, se doa muito em campo e é uma das principais características que ele carregou durante esse seu início de carreira. É um menino muito bom, né? Que vai ajudar muito Fortaleza nesse momento. E dando continuidade ao programa, a gente tem que falar também do Campeonato Cearense, né? Aí a rodada que teve a rodada número 4, Guarani 2-0 no Pacajus. Temos as imagens aí da quarta rodada do jogo de ontem à noite, 2-0 Guarani no Pacajus. O Guarani está procurando. Tivemos também, vamos ter Atlético e Barbalha, tá aí, ó. A imagem aí do nosso programa Bola no Rádio. Siloé, aí, destaque dessa equipe, um dos destaques. E sim, vamos ter a rodada aí, Orenilton. Atlético e Barbalha, Ceará e Caucaia, Ferroviário e Fortaleza, dia 4 de março, né? Quer dizer, Atlético e Barbalha, Ceará e Caucaia, agora em pleno carnaval, né? E aí temos aí a tabela de classificação. A tabela aí de classificação do Campeonato Cearense: Barbalha, Guarani com 9 pontos, 4 jogos. Ferroviário 7 pontos, 4 jogos. A tabelinha vai aparecer aí, a tabelinha feita aí pelo nosso Lucas Falcão aí. Fortaleza com 6 pontos, é o terceiro com 2 jogos. Ceará ainda está no G4, 4 pontos, 2 jogos. O Barbalha,
quinto, com 3 pontos, 3 jogos. Pacajus em sexto, 3 pontos, 3 jogos. Atlético, 3 pontos, 3 jogos. E o Caucaia praticamente dando adeus aí. É muito difícil eles classificar. Tá com nenhum ponto em 3 jogos. É o nosso manjadinho, o Diego Pereira, campeonato cearense aí, chegando, se afunilando aí. Tem alguns times com 4 jogos e outros ainda com 2, né? Você vê, né, que é um campeonato desorganizado, né? Tem time com 4 jogos e outros apenas com 2, né? Mas a gente também tem que relevar, né, Diego, que eles anteciparam alguns jogos. Por exemplo, o Ceará era para ter jogado ontem contra a equipe do Atlético Cearense. A CBF quis trazer o jogo contra o Oeste para ontem, né? Aí a Federação Cearense teve que remanejar. Foi remanejado, vai ser no dia 4 do mês que vem, né? O jogo que é relativo à terceira rodada, né? A mesma coisa foi o Fortaleza, né? Eles remanejaram também e que pegaram e vão fazer no dia seguinte ao jogo do Ceará, no estádio Presidente Vargas. O Ceará vai ser no Castelão. E eles estão tentando fazer o máximo de jogos possíveis para os times não ficarem tão parados. Por que o Ceará e Fortaleza não botam logo o Sub-23 para disputar esse campeonato cearense? Como o Vitória da Bahia botou lá, o Atlético Paranaense, até o Flamengo botou alguns jogos. Aí fica disputando esse campeonato aqui, se arrastando. Mas isso aí se chama falta de organização no futebol brasileiro como um todo. Eles não conseguem organizar os horários dos jogos em tudo. Porque você vê que a CBF dá número X de jogos para os estaduais. Ó, você tem aqui, digamos, umas 14 a 20 datas. Pronto, faça o seu estadual nessas datas. E aí tem que se ter essa organização toda. Isso aí não é só a Federação Cearense que tem culpa. A CBF também tem culpa, porque é uma enxurrada de campeonatos, uma enxurrada de jogos, uma enxurrada de times. Então, tem que se ter uma organização. E o primeiro passo que está sendo dado é que, justamente o que você falou, alguns clubes estão jogando com times sub-23, sub-20, por ter um calendário muito apertado para justamente preparar os jogadores para esses campeonatos de mais importância. Você vê... Vai, fala, Diego. Mas eu não concordo com esse negócio de adiar jogos, antecipar, porque, repara, Ceará e Fortaleza estão em terceiro, né? Tem 2 jogos. Aí você olha pra cima da tabela, você vê o Guarani com 9. Aí o Ceará vai entrar em campo sabendo o que ele precisa fazer pra chegar na equipe do Guarani, tá entendendo? Fortaleza da mesma forma. Eu acho que prejudica o andamento do campeonato, o nível técnico, que já não é grande coisa, né? E acho que influencia bastante mesmo no andamento do campeonato. E também a gente vê também que os campeonatos estaduais, durante muitos anos, eles foram campeonatos rentáveis, que tinham grandes públicos. E hoje são campeonatos que estão dando prejuízo aos cofres das equipes. Não estão dando nenhum retorno. Os torcedores não comparecem às praças para ver esportiva, para ver. Só vão nas semifinais, na final. Você concorda comigo, Carlos? Você vai concordar. Você tem um campeonato em que o Ceará e Fortaleza não estão, que é os 2 principais, digamos, produtos do campeonato. Os 2 principais... Não, estou dizendo assim, primeira fase, né? Os 2 principais produtos. Você vai para um Presidente Vargas. Eu não estou desmerecendo os clubes, né? Estou isso vendo pelo torcedor. Você vai assistir Atlético Cearense e Caucaia? O jogo só vai ter interesse para a cidade de Caucaia. Aí tem que se ter todo um deslocamento, né, de torcedor para vir para cá. Aí você não tem um grande público. O grande material do campeonato cearense é o Ceará e o Fortaleza. Quando tem jogo do Ceará e do Fortaleza no interior, a torcida chega. Por quê? Porque é um grande clube. Vale a pena, na opinião deles, de assistir um grande jogo desse. Mas já perdeu a graça para a série há muitos anos. Não, há muito tempo, por isso que eu tô falando. Você vê que Ceará e Fortaleza são os únicos times que ganham desde 95. Eu tava lá, eu era adolescente, eu fui Ceará e Ferroviário, era até o Clemer goleiro do Ferroviário, tinha
tinha vários jogadores NASA, jogadores que depois foram jogar em times grandes do futebol brasileiro. O Ferroviário foi bicampeão cearense, em cima do Icasa, o segundo título, no PV. Quer dizer, de lá pra cá a gente só vê se a Fortaleza não tem mais graça, mas é né? porque Não é justamente... desorganização porque não, cara. É falta de investimento. Mas é que é justamente o problema que tá acontecendo é porque a torcida só quer assistir jogo principal, só quer ver grandes jogadores, cara. Como